Eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para esta manhã, mas eu já vou começar pedindo perdão aos irmãos por uma coisa. Se eu falar assim, nesta noite, aí eu falar, Deus vai te abençoar nessa noite, aí você tem que esperar até a noite para ser abençoado. Não, é de manhã, só que o hábito às vezes de ministrar à noite, na eloquência que eu posso falar nessa noite, aí você já sabe que é de manhã. Estou perdoada? Pode ser? Então pronto. Quando eu falar nessa noite, é de manhã. Está tudo certo. Abra sua Bíblia comigo. Quem trouxe a sua Bíblia, levante assim para eu ver a sua Bíblia. Diga assim comigo, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Abra sua Bíblia, eu vou ler dois textos. Eu vou ler Mateus capítulo 7. E depois Mateus, o capítulo 16. Amém? Mateus capítulo 7, o versículo 24 e 25. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Já agora vamos continuar aí. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Mateus capítulo 16, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, diga Pedro, e sobre esta rocha, diga rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Se tu quiseres, pode deixar a tua Bíblia aberta. Eu vou só fazer referência a esses textos. E eu quero ministrar hoje sobre o tema alicerçados sobre a rocha. Amém? Quando nós olhamos para esses textos, nós entendemos algumas coisas. Mateus, ele se preocupa aqui, no livro inteiro, em apresentar Jesus aos seus compatriotas judeus. Ele era um judeu, ele se preocupa com isso. Tem algumas coisas que são características em Mateus que tu vais encontrar. E uma das frases que você mais vai ler em Mateus, cerca de 18 vezes nesse capítulo, é: para que se cumprisse o que foi dito. 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 Porque há cerca de 29 citações dos profetas aqui em Mateus. Porque Mateus está preocupado em mostrar e revelar para aquele povo uma verdade. Qual é a verdade? Que Jesus era o cumprimento de toda a palavra profética liberada no Antigo Testamento. Toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Toda a Bíblia ela aponta para Jesus. A Bíblia só tem um tema, e o tema é Jesus Cristo. Cada livro ele aponta para Jesus, ele revela Jesus, ele manifesta Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento revela Jesus, aquele que veio, aquele que andou entre nós. Não é algo apenas pensado, sentido, não foi algo apenas espiritual, mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Mateus, ele vai trazer aqui no capítulo 6, o capítulo 5, 6 e 7, é o sermão da montanha,
as leis e os princípios do reino de Deus. E ele vai revelar algumas verdades nesse texto que nós lemos no capítulo 7. Ele fala, aquele que constrói, aquele que pratica, que ouve e pratica as palavras, ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve, mas não pratica, é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E aí ele fala, desce o rio, cai a chuva, sopra o vento, combate contra aquela casa, mas uma fica de pé e a outra cai. Qual é a primeira verdade, ou uma das verdades que nós vemos nesse texto? É que nós enfrentaremos a adversidade. Tanto um quanto o outro, eles enfrentaram as mesmas coisas. Eles enfrentaram as mesmas adversidades. Tanto aquele que ouve a palavra e pratica, quanto aquele que ouve a palavra e não pratica, ele enfrenta a adversidade. Pastor, e por quê que o crente enfrenta a adversidade? Porque apesar de não sermos deste mundo, nós ainda estamos neste mundo. João capítulo 17, versículo 16, o Senhor ora pela igreja, o Senhor intercede pela igreja. Jesus fala, ele fala, não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos aqui. Jesus, ele fala em João 17,15, ele fala, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço, Pai, que os livre do mal. E o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o mundo está no maligno. Nós estamos no mundo, ele não nos enganou. E no versículo 32 ele fala assim, eu vou falar uma coisa para vocês, para que vocês em mim tenham as paz. Se eu não conhecesse a continuação desse versículo, eu falaria, puxa, Jesus vai falar algo para que eu tenha paz. Vai falar o quê? Eu sou contigo, tu não vais passar por adversidade, eu vou te dar vitória sempre, vai ser tudo muito bom. Só que olha a continuação do versículo. Eu digo algo a vocês para que vocês tenham paz em mim. O que, Jesus? João 16, 33. No mundo. Olha isso. Eu vou dizer algo para vocês terem paz em mim. O que? Só vitória? Vocês nunca vão enfrentar nada? Não, ele fala, eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. O que? No mundo vocês terão aflições. Porém a continuação diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastora, por que o crente sofre? Por que o crente enfrenta a adversidade? Primeiro, porque ele não está no céu ainda, ele não é anjo, nós não somos anjos, nós não estamos no céu ainda, nós ainda estamos nessa terra, e porque estamos nessa terra, nós enfrentamos tribulação. Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem um anjo aí do seu lado. Bem que é um anjo, é uma bênção, mas não tem? Encosta aí nele, fala, é carne e osso. Quando acabar o culto aqui, ninguém vai pegar um elevador para o céu, pois não? Tu vais para a tua casa, tu vais para o teu serviço, vai para os teus afazeres. Por quê? Porque ainda estamos no mundo. Bem que podemos parecer um anjo, uma anja, mas ainda não somos. Nós somos homens, seres humanos, estamos nesta vida. Pastora, por que o crente sofre? Porque ele ainda está nesse mundo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Pastora, por que o crente, ele enfrenta tribulações? Por que o crente sofre? Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Ele fala de que se queixa o homem. Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Por que o crente sofre? Pelas más decisões, pelas más escolhas, pelas más ações, por não cumprir os princípios da palavra de Deus. Porque eu não sei se só eu não sei se só eu aqui tenho essa exclusividade hoje, mas de vez em quando, como diz lá em Portugal, a gente enfia o pé na poça. De vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente falha, assim ou não? A gente é igual Jonas, Deus fala, vai para a direita, a gente fala, não, mas a direita não me interessa, não estou afim, não sabe bem, não é o que eu quero, vou para a esquerda. A gente começa a fazer um monte de coisa. O pai fala, não fica, esse rapaz não é para você, essa menina não é para você, não é bom, mas a pessoa pensa que comigo vai ser diferente. Todo mundo está falando, Deus falou, o pastor falou, a pastora falou, o pai falou, o irmão falou, o amigo falou, o papagaio falou, mas ela fala assim, não, no fundo, bem no fundo, vai lá no fundo mesmo, ele tem um coração bom. E entra. Aí quando entra, fala assim, Deus, por que, Senhor? Esquece que foi uma escolha.
De que se queixa um homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Por que o crente sofre, pastora? Por causa das suas más decisões, por causa das suas más escolhas. É um investimento mal feito, é algo que começa com mentira, é o orgulho, é a falta de atenção com a casa, com a família, com os filhos. Não dá atenção à esposa, não dá atenção ao esposo, não dá atenção aos filhos. E aí vai assim até perdê-los, porque se envolve com a pessoa errada, porque deixa Jesus de lado, porque decidiu caminhar sozinho. E aí as consequências das suas ações e escolhas vão vindo. Deus, Ele pode nos livrar, nos guardar e nos abençoar, mas as consequências das nossas ações, elas chegam para nós. Pastora, por que o crente sofre? Por que o crente enfrenta adversidades? Aí sim, porque o crente ele enfrenta uma batalha espiritual todos os dias. No mínimo 11 mil demônios se levantam contra ti todos os dias, porque existe o reino das trevas. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E todos os dias o inimigo se levanta para cumprir o seu propósito contra a tua vida. E o propósito dele é matar, roubar e destruir. Nós ainda que não nos atentemos para isso constantemente, mas estamos constantemente numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, a luta espiritual. Por isso Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do 12, ele fala: a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra a sangue, não é contra as coisas naturais. A nossa luta não está limitada àquilo que é terreno, mas a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais contra a minha e contra a tua vida. Nós estamos numa batalha. Há demônios que tentam todo instante contra a nossa vida para nos destruir, para nos derrubar, para trazer vergonha, para nos afastar de Deus, para saquear a nossa alma. Por que o crente sofre, pastora? Porque nós estamos em constante batalha espiritual. 11 mil demônios pelo menos, né, se levantam contra a minha vida. Onde está isso, pastora? Salmo 91, 7 fala: 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita. Primeira verdade desse versículo: 11 mil se levantam, mas a segunda verdade é que eles caem do nosso lado, mas nós permanecemos de pé. Oh glória! Dá um sorriso bonito, esse crente bonito, cheiroso, abençoado, rico, poderoso. Fala: eles caem, mas você permanece de pé. Glória a Deus. A diferença não está naquilo que enfrentamos, a diferença está como enfrentamos. Por quê, pastora? Porque nós temos um alicerce, nós temos algo, nós estamos firmados em algo que é mais forte. Pastora, e quem é? Qual é o nosso fundamento? Mateus capítulo 16, aqui no versículo 16, Jesus está num diálogo com seus discípulos. Jesus está conversando com ele e a pergunta de Jesus para eles é: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a dizer o que as pessoas estavam falando de Jesus. E alguém falava, eles falaram: Jesus, uns dizem que tu és um profeta, que tu és Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, aquele que deveria vir. Outros estão dizendo, sabe, que o Senhor é um profeta. E ele fala assim: e vocês que andam comigo? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedrão, graças a Deus, Pedro usado por Deus, ele fala: tu, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: não foi a tua sabedoria, não foi o teu entendimento, não foi a tua capacidade de analisar, não foi a tua capacidade, não foi a tua sensibilidade. Quem te revelou isso foi Deus, porque o único que pode revelar Cristo a nós é Deus, é o Pai. Quem te revelou isso, essa revelação não veio de ti mesmo, essa revelação veio do Pai. E que revelação é essa, pastora? Pedro estava falando para Jesus: tu és o Cristo, porque Jesus Cristo, Cristo não é um nome composto de Jesus, como Pedro Paulo, como Maria Helena, como, sabe, qualquer outro nome, Pedro Lucas. Cristo não é um nome composto de Jesus. Cristo é um título empregado a Jesus. Jesus o Cristo.
Cristo é o título que Jesus recebe. Ele é o Messias. Ele é aquele que haveria de vir. É o ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido, aquele que foi separado, aquele que foi separado por Deus. Por quê, pastora? Porque todo o Antigo Testamento, como eu disse lá no início, ele aponta para Cristo, ele aponta para aquele que viria. Uma das profecias mais conhecidas é Isaías capítulo 9, no versículo 2 ele fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da morte resplandeceu a luz. Aí no versículo 6 ele fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O menino fala da sua humanidade, nasceu na terra, mas o filho fala da sua espiritualidade, da sua essência divina, porque o filho é dado por Deus. Então ele fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo, o principado está sobre os seus ombros. O seu domínio, o seu governo não terá fim. Aleluia. A Bíblia aponta para o Cristo, aquele que viria. É Miqueias que fala que nasceria alguém da descendência de Jessé, raiz de Davi, que sendo rei ele governaria, estabeleceria paz, harmonia, liberdade sobre o povo. Esse era o Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para trazer libertação ao seu povo. Para trazer o quê? Libertação ao seu povo. Então quando Pedro está diante de Cristo, de Jesus, e Jesus pergunta: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo: eu reconheço a tua divindade, eu reconheço que tu és aquele que viria da parte de Deus, tu és o cumprimento de uma promessa, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado, que veio para nos trazer libertação e vida. Aleluia. Tu és o nosso Salvador, glória a Deus. Aí Jesus olha para Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e fala: uau, Pedro, você recebeu uma revelação de Deus agora. E te digo uma coisa: tu és Pedro, e sobre esta pedra, diga, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse versículo que traz tanta confusão, mas quando a gente olha no original, Jesus está falando, para nós parece muito igual, né? Nem parece igual, porque um é nome próprio, o outro é substantivo. Mas Jesus está falando assim, ó: tu és Petros, e sobre esta Petra. O grego é Petros, Petra. Diga para o seu irmão: dá licença que eu vou te ensinar um pouquinho do grego agora, porque eu sou um poliglota. É o português, é o inglês agora. Ainda tem a língua dos anjos, hein? Mas vou te ensinar o grego. Fala para ele: Petros e Petra. Jesus está dizendo: tu és Petros, mas sobre esta Petra é diferente. Jesus está fazendo um trocadilho ali. Jesus está ouvindo a declaração de Pedro e está fazendo agora um trocadilho. Ele está dizendo: tu és Petro, cascalho, lasca de pedra, pedrinha pequena. Tu és pedra, fragmento. Tu és Petros, fragmento, pedra pequena, cascalho, lasca de pedra. Mas sobre esta pedra, rocha grande e maciça. É diferente. É diferente. Tu és Petros, pedra pequena, lasca de pedra, fragmento, pedrinha. Mas sobre esta pedra, rocha grande e maciça. Eu tive no lugar que Jesus falou essa declaração. Um dia você vai lá. E quem não pegou, pronto. Eu tive lá em Israel, em Cesareia essa é Cesareia de Filipe, onde Jesus fala essa declaração. E foi num ano que eu estava pregando muito sobre isso. Pensa, irmãos, no impacto que eu tive. Porque tu chegas lá e um dia tu vais lá. Quando passar essa coisa aí da Ramais e tudo mais, você vai lá. No lugar que Jesus fala, é muito forte. Tudo faz sentido.
Porque naquele lugar é uma rocha, uma montanha rochosa. É uma montanha rochosa. Tem um buraco na parte esquerda que era chamado boca ou porta do inferno. E ali eles faziam sacrifícios até humanos. Existiam rituais, até hoje ainda tem uma capela nesse lugar. E existiam rituais ali feitos. Tem imagens até que dizem que animais eram possuídos por espíritos malignos naqueles rituais e dançavam ali. Então tem imagens lá quando tu chegas. Então do lado esquerdo tem um buraco na rocha que chamava porta do inferno. As capelas. Mas é uma rocha, é uma montanha rochosa. E no chão, perto da montanha rochosa, tem N cascalhos, pedrinhas, fragmentos daquela rocha. É lá que Jesus está olhando para Pedro e está falando: eu te digo uma coisa, Pedro, tu és Petros. Isso aqui, ó. Só serve para quê? Para ser pisado, para nada. Sabe quando tu estás ali no local e tu olhas e fala, faz todo sentido, tu és Pedro, pedra pequena, tu és isso aqui, ó, lugar de passagem. Mas eu te digo uma coisa, sobre esta rocha, sobre esta pedra, rocha grande e maciça, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está fundamentada, firmada sobre Petros, pedra pequena, fragmento, pedrinha. A igreja está fundamentada sobre a rocha grande e maciça. Aleluia! A igreja está firmada sobre a rocha. Não é sobre Petros. Jesus não está falando sobre Pedro. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: uau, Pedro, que declaração forte. Prove o Pai de revelar isto. E eu te digo uma coisa: tu és Petros, tu és pedrinha pequena, mas a minha igreja não está fundamentada sobre homens. A minha igreja não está fundada em cima da natureza humana. A minha igreja está fundamentada sobre esta tua declaração. Aleluia! Sobre a rocha grande e maciça. A igreja não está fundamentada em homens, a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Pastora, quem é essa rocha? Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. Salmo 23, 28, verso 1. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, e não aconteça que calando-te tu para comigo eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Salmo 71, do verso 1 ao 3. Pastora, quem é essa rocha? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça, faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Deixe um mandamento que me salva, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 18, 31. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Aleluia! Quem é a nossa rocha, pastora? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é a nossa rocha, pastora? Não são homens, não são líderes. A nossa rocha é Jesus, é Deus, o Deus vivo, Todo-Poderoso, que é sustentador da sua igreja. Aleluia! Dá uma olhadinha para o lado, vê se seu irmão está com cara de quem está sobre a rocha, ou se ele está com cara de mais ou menos aí. Jesus é a nossa pedra principal, é a nossa rocha. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Nós temos uma rocha inabalável que é Jesus. Aleluia. Acorda. Irmão, estou sentindo que seu irmão está cochilando do lado.
Aperta a mão dele, acorda e fala: meu irmão, a igreja está sobre a rocha. Fala para ele. Aí ele fala assim, ó: tu és Petros, e sobre essa pedra, tu és pedra, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E aí vem a segunda parte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja não é fundada em Atos capítulo 2 com a igreja primitiva, não. Ali é descida do Espírito. A igreja é fundada em Cristo Jesus. O fundador da igreja é Jesus. Ele está dizendo: agora não mais só judeus, não mais só gentios, a inauguração de um novo povo, não mais só judeus. Até aqui Deus lidava com judeus, com gentios. Pastora, quem são gentios? Todos que não são judeus. Se você não é judeu, você é um gentio. Aqueles que não eram judeus eram gentios. Então até aqui Deus lidava com judeus e gentios. A partir daqui Deus está inaugurando o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Ele está inaugurando um novo povo, que agora já não é mais brasileiro, português, canadense, angolano, santomense. Não é mais nada disso. As barreiras e os preconceitos são derrubados. Agora é o que, pastora? Uma nação santa. É a igreja de Jesus, lavada e remida pelo seu sangue. Deus inaugura um novo povo, que não é mais apenas com a sua nacionalidade terrena, mas esse povo celestiano. Tem gente que não gostou. Dá uma olhadinha pro lado, vê se teu irmão entendeu. Fala assim: você é celestiano. Ah, eu sou brasileiro. Ah, eu sou português. Ah, eu sou canadense. Ah, eu sou santomense. Pastor, eu sou chinês. Eu sou alemão. Tudo bem, querido, isso fala do lugar que nascemos, mas a origem, a nossa origem não é dessa. Isso fala da tua naturalidade, mas na verdade, se eles fossem ver mesmo a nossa nacionalidade, todo mundo tinha que ser celestiano. Oh, glória! Nós somos igreja de Jesus, lavados e remidos pelo seu sangue, chamados para fora, fomos tirados do todo e somos agora propriedade exclusiva do Senhor. Quem não é não precisa não, mas quem é levanta as duas mãos para o céu e glorifica a Deus. Oh, glória! Eita! Quem sou eu? Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Já pensou? Geração eleita, igreja. Ele fala: e as portas do inferno não prevaleceram. Primeira verdade desse texto. Segunda, né? Primeira é que a igreja foi fundada. Segunda, as portas do inferno vão se levantar. Agora ninguém deu glória, né? Nem eu. Ele fala: sobre esta pedra edificarei minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Mas o que ele está dizendo? Elas vão se levantar. Seria melhor, irmã, não sei se você concorda comigo, mas eu gostaria que tivesse escrito assim: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, porque você é minha igreja, não vão se levantar. Quem gostaria que tivesse escrito assim? Pastora Josi, se eu pudesse dar uma dica para Deus, Pastor Max, eu ia falar: Deus, olha só, muda um pouquinho isso aí. A gente é a igreja mesmo, a gente já está firmada sobre a rocha mesmo. Então, Senhor, já que nós somos igreja do Senhor, que as portas do inferno não se levantem. Não seria melhor? Não era melhor assim, ó, não era melhor assim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de paz, guia-me mansamente às águas da vida, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda do juízo, por amor do seu nome. Não seria melhor assim, ó? Tu não andarás pelo vale da sombra da morte, porque eu sou contigo. Sou só eu que penso assim? Acho que sou só eu com a minha cabeça, né? Eu acho que sou só eu. Eu acho que seria melhor assim.
tu não passarás. Eu sou o teu pastor, tá? Então tu não passarás pelo vale da sombra e da morte, porque eu sou contigo. Irmão, eu ia amar se tivesse assim. Eu ia gostar. Se tivesse assim, ó. Se tivesse assim, ó. Eu te chamei desde os cantos mais remotos. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. E porque tu és meu, tu não passarás pelas águas. Tu não passarás pelo fogo. Tu não passarás. Quem ia gostar? Só eu? E eu ia amar. Mas não, como é que tá? Como que tá? Não é nem se tu passares, é quando. Eu sou crente, meus problemas acabaram. Sabe nada, inocente. Pastor, eu sou crente, então não vou enfrentar. Agora eu sou igreja, não tem luta, não tem desafio. Sabe nada, inocente. Deus não falou isso. Esse é o evangelho que diz lá no Brasil assim, evangelho garapa, água com açúcar, mole, esse evangelho barateado que se prega aí fora. Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia diz assim: eu sou o teu pastor, nada te faltará quando passares pelo vale da sombra da morte. Senhor, eu não temerei porque tu estás comigo. É o evangelho que fala: as portas do inferno não prevalecerão, mas vão se levantar. É o evangelho que fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É o evangelho que fala: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas vão lançar, vão tentar, vão atingir, vão se levantar. O inferno vai se levantar. Pessoas usadas pelo inferno vão se levantar. Circunstâncias adversas vão se levantar. Pastor, o que vai se levantar? O rio vai descer, a chuva vai cair, o vento vai soprar, vai combater contra a tua casa. Mas e aí, pastora? Quando a igreja nasce, ela já nasce debaixo de uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Vai se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Tem gente que não está acreditando não, mas tem gente que está acreditando. Aleluia. Não vai prevalecer. O inferno vai se levantar, mas não vai prevalecer. O inimigo vai se levantar, mas não vai prevalecer. As portas do inferno se levantarão, mas não vai prevalecer. Por quê, pastora? Não é porque você é forte, não é porque você é super inteligente, não é porque tu tens uma capacidade incrível de articular, não é porque tu tens um anel acadêmico no dedo, não é porque tu tens vários certificados na tua parede, não é porque tu tens a tua conta bancária recheada lá, não é por causa disso. Não vai prevalecer, porque é uma palavra de Deus sobre a igreja, e a palavra de Deus não pode ser invalidada. Então pode se levantar. E o que vai acontecer, pastora? 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, e eu, pastora, vai continuar de pé. Vai continuar de pé. Vai continuar de pé, vai continuar crente, vai continuar orando, vai continuar cantando, vai continuar caminhando, vai continuar frutificando, vai continuar de pé. Quem não crê não precisa adorar não, mas quem crê levanta a sua voz e diga uma palavra de louvor a Deus essa manhã. Aleluia. Vai continuar de pé. O crente, irmão, é igual aquele boneco assim, ó. Já viu aquele boneco de posto? Não sei se aqui no Canadá tem, mas também tem um monte de brasileiro e português aqui que sabe o que é. Aquele boneco assim, ó. Não tem? Aí você dá um tapa naquele boneco, ele vai. Daqui a pouco ele... Oh. Lá chama João Teimoso, não tem aquele... Você dá um tapa no João Teimoso. Pá! Ele... Oh. Crente é assim. Pastora, por que o crente não para, não cai? Por que você não parou, não caiu, não desistiu?
Por que tu olhas para trás hoje e tu falas, como que eu suportei? Como que eu consegui? Meu Deus, não era nem para eu estar de pé. Não era para isso estar funcionando. Não era para isso estar acontecendo. Por quê? Não é por causa da tua força, não é porque você é porque você está debaixo de uma palavra. Você é a igreja de Jesus. E a igreja tem uma palavra. Qual é a palavra, pastora? Ele não está falando, eu não vou te livrar das guerras. Eu não vou te livrar do inimigo. Eu não vou te isentar das lutas. Mas nas lutas eu estarei contigo. Nas águas eu estarei contigo. No fogo eu estarei contigo. E sabe de uma coisa? Tu vais chegar do outro lado, tu vais continuar de pé, tu vais continuar andando, tu vais continuar, porque tu não estás firmado sobre a areia, tu não estás firmado sobre o homem, tu não estás firmado sobre as pedrinhas pequenas, tu estás firmado sobre a rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é de Deus permanece, missionária. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus cai mesmo. Cai. O que não é de Deus passa. O que não é de Deus cai. O que não é de Deus quebra. O que não é de Deus vai ficar naquele momento de dor. Mas o que é de Deus permanece. Eu falei uma coisa ruim? Eu falei coisa. Por que não tem gente me olhando assim? Eu estou falando uma coisa ruim? Vira para o teu irmão e fala, pastora, falou uma coisa boa. Aponta para ele, ela está falando que você é de Deus. Fala para ele, aquele que é de Deus permanece. Tanto aquele que ouve a palavra e pratica, quanto aquele que não ouve a palavra, ouve a palavra e não pratica, enfrentam as mesmas coisas. Irmã, eu queria que fosse diferente. Hoje eu estou nessa vibe. Eu queria que fosse diferente, missionário. Eu queria que tivesse assim, ó. Não dorme não, irmã, senão eu fico triste. Vai, ó. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, não vem chuva sobre ele, não vem rio, não vem vento, não vão combater, porque ele pratica, mas não. Tanto que ouve, quanto que pratica, o que eles enfrentaram diferente? Nada. Pastor, eu sou crente, como é que pode? Eu estou passando por isso. O ímpio está passando e você vai passar. O que diferencia? Não é a luta. O que diferencia? Ele está falando, a chuva caiu, o rio desceu, o vento soprou e combateu contra aquela casa. Nesse momento, a única diferença, a única coisa que fará a diferença na minha e na tua vida, não é porque Deus vai nos livrar de tudo como filhos mimados, super protegidos. Deus não cria mimadinhos. Deus não cria filhos bibelôs. Sabe aquele bibelôzinho que você não pode encostar? Pastora, essa semana eu fiz uma campanha de 2 dias, orei, Deus não me respondeu, então não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus. Pastora, está aqui o meu ministério, eu não vou entregar. Aqui, pastora, porque é muita luta, é muita prova, eu vou entregar meu ministério, porque Deus não cria filhos mimadinhos. Paulo fala assim na sua carta a Timóteo: meu filho, combata um bom combate da fé. Ele fala assim, olha, todos aqueles que servem a Cristo hão de padecer perseguições, provações. Ele fala, milita como um bom soldado. Não é como um bom príncipezinho, não. É como um bom soldado. Endireita esse ombro aí na sua cadeira, barriga para dentro, peito para fora. Posição marcial, nariz empinado. O crente não anda mocorongo, murcho, catando coisa no chão. Ó vida, ó céu, ó mar. Que isso, irmão? Pra que eu vou nascer? A minha vida é um inferno. Maldita hora que eu... Quem tem que estar assim, mocorongo, em depressão? Quem tem que estar em depressão, mocorongo, xoxo, no cantinho, olhando assim, falando, ó vida, ó céu, é Satanás. Quando ele olhar para a tua vida, ele tem que ter depressão, ele tem que ter crise de ansiedade, ele tem que sentir síndrome do pânico, ele tem que ficar apavorado, ele tem que olhar para você e falar, ó vida, ó céu, ó mar, com ela eu não consigo, com ele nada dá certo, tudo que eu tento contra ele não consigo, aleluia! Você não, irmão. Pastora, mas a luta,
Como é que eu vou continuar seguindo a Jesus? É tanta luta. Olha para o que está depois da luta. Quanto maior a luta, maior será a vitória. Deus não vai te livrar da luta, Deus vai te livrar na luta. Deus não vai te livrar da aprovação, Deus vai te livrar na aprovação. Mas uma coisa é certa: a chuva vai cair, o rio vai descer, o vento vai soprar, mas tudo isso vai passar. E quando passar, pastora, a tua casa ficará de pé, teu ministério ficará de pé, teus projetos permanecerão de pé, tu permanecerás de pé. Tua casa não cai, tua vida não cai, teu ministério não cai, tua empresa não cai, teus projetos não caem. Por quê, pastora? Porque nós não estamos fundamentados sobre homens, sobre cascalho, sobre areia. Nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus. Na rocha que é Jesus. Quem está firmado sobre a rocha, levanta a mão. Quem tem certeza disso, levanta as duas. Quem crê muito, 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 levanta o pé também. Oh, glória! Remassuia calabaias. Sobre a rocha, sobre a rocha, sobre a rocha. E aí, pastora, vai abalar de um lado, vai abalar do outro. E eu, de pé, 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 de pé. Vira pro teu irmão, você vai ficar de pé. Pode sentar de novo, só mais 2 minutinhos. Estou terminando agora. Tem gente que já está tão tomando posse dessa palavra que fala: não vou sentar, não, vou ficar de pé. Não vai cair, não vai perecer. Eu estou aqui como profetisa de Deus nessa manhã. Não vai cair, não vai perecer. Mas pastora, estou sendo abalada. Abalada é uma coisa, pastora, o vento está soprando, é uma coisa. Sobre quem você está? Aquele que ouve a palavra e não pratica, está sobre a areia. Areia, fundamentos humanos. Tu és Petros, quem lembra? Areia, cascalho, lasca de pedra, fundamento humano. Aquele que ouve a palavra e não pratica é aquele que bate no peito e fala: eu não preciso. Ele está baseado em quê? Eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho uma família, uma estrutura poderosa, eu tenho, sabe, amigos que nunca vão me deixar. Pastor, eu tenho documento aqui, eu tenho esse contrato vitalício, eu tenho muita inteligência, a minha mente é uma mente com um QI elevadíssimo, eu sou diferenciado, quase que a NASA me estuda. Então, pastor, para mim nunca vai ter problema, para mim nunca vai ter dificuldade. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu tenho autoestima, minha crença de merecimento é lá em cima, minha crença de capacidade é lá em cima, da identidade. Então, todo dia eu vou no espelho e falo: yes, 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 yes. Uau, uau, yes, 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 yes. Uau, uau. Todo dia, pastora, eu me encho daquilo, eu faço a serotonina vir. Já vem no lanche assim, pastora, faço yoga, pastora, eu sou inabalável. Só que tudo isso é abalável, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é humano é abalável. Toda a estrutura humana, terrena, é abalável. Muitas pessoas bilionárias, e acontece qualquer coisa, quebra do dia para a noite, a banca quebra, ou as ações vão embora, viram pó, o investimento de anos vira pó, o investimento errado vira pó. E pessoas dão cabo da sua vida, se jogam de altos lugares. Por quê? Porque aquilo que construiu a vida inteira virou pó. Quantas pessoas confiam na sua estrutura humana e na hora do vamos ver, no dia D, a estrutura humana falha, porque o homem é falível, o homem decepciona e é decepcionado, sabe, falham. Mas os meus amigos, quando procura, não acham um amigo, quando procura, não tem um colo.
não tem um auxílio, porque toda a estrutura humana é abalável. Por isso que quem ouve a palavra, mas não pratica a palavra, a fé está em último lugar, as coisas de Deus estão em último lugar, o seu ministério está em último lugar. Eu não posso deixar, pastora, desculpa, eu não posso me envolver com a obra de Deus, porque quem vai cuidar das minhas finanças? Eu não posso me envolver com a obra de Deus, quem vai cuidar do meu trabalho? Se não for eu, ninguém faz. Eu não posso me envolver com as coisas de Deus, porque quem vai cuidar da minha família? Pastor, é assim, eu até vou na igreja, mas eu tenho que ter meu lazer, porque minha família, né, pastora? Meus amigos, né, pastora? Né? Minha vida secular, né, pastor? O senhor sabe como é que é. Então, eu ouço a palavra, mas, sabe, essas coisas aqui são da vida. Mas eu já estou ouvindo, tá bom. Ele está falando, quem ouve a palavra e não pratica, ele vai firmar a sua casa sobre a rocha. Ele confia na força do seu trabalho, ele confia na inteligência, na sua sabedoria, na sua capacidade de articulação. E a igreja para ele é só um detalhe, mas não faz diferença. Eu vou à igreja porque eu sou muito bom e eu preciso complementar essa minha bondade. Não é porque eu necessito. A igreja que precisa de mim, a igreja que precisa do meu dízimo, a igreja que precisa da minha oferta, a igreja que precisa da minha presença, porque na verdade a minha vida é toda boa, porque a vida dele está fundamentada naquilo que ele tem, naquilo que ele é. Bate a enfermidade, dinheiro não compra a saúde. Bate o problema familiar, dinheiro não compra a restauração e a paz da sua casa. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre areia. Pode ficar tranquilo, vai cair a chuva mesmo, vai descer o rio. Hoje pode estar muito certo, mas o vento vai combater contra a tua casa. É uma questão de tempo. Vai combater, o vento vai soprar, e quando soprar, vai tudo pro ralo, perde tudo, a vida é destruída. Vai família, vai casamento, vai empresa, vai dinheiro, vai paz, vai alegria, vai saúde. Por quê? Porque a casa estava firmada sobre areia, fundamento humano, Petros, pedra pequena, mas tem aquele que ouve a palavra e pratica. Alabante calabassúria, uramante calabasséria. Eu ouço a palavra, eu entendo a palavra e pratico. Eu cumpro a palavra, eu busco a Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu busco o seu reino e a sua justiça. Eu pratico, eu oro, eu leio, eu sirvo, eu frutifico, eu dou frutos na sua casa, eu pratico no dia a dia. E aí, pastora, o vento vai soprar, pode esperar. A chuva vai cair mesmo. O vento vai soprar e vai soprar mesmo. O rio vai descer mesmo. Vai combater contra a tua casa. Mas e aí, pastora? A chuva passa, o rio passa, o vento passa, tudo vai passar, mas a tua casa permanecerá de pé, porque é a rocha que te sustenta. Tu és Petros, sobre esta pedra. Tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te lembrar nessa manhã, primeira coisa, sabe por que você está de pé? Porque você está sobre a rocha. Ninguém diria, né? Quem diria? Eu não sei você, mas não teve aquelas situações assim, ó, vou morrer. Não morre. Quem já? Vou morrer. Agora eu vou morrer. Eu vou morrer. Não morri. Vou perder tudo, quebrou, faliu. E agora, vou morrer. Não morri. Na hora que ia morrer, o escape chegou. Na hora que ia morrer, o telefone tocou. Na hora que ia morrer, alguém abençoou sua vida. Na hora que ia morrer, alguém falou, a minha casa está aberta. Na hora que ia morrer, a autoridade falou, deixa para lá, depois você resolve isso. Na hora que ia morrer, o patrão ligou. Na hora que ia morrer, a família chegou. Na hora que ia morrer, um médico descobriu um remédio e te tratou. Na hora que ia morrer, pastora, por que isso? Não é sorte, é porque a tua vida está sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a má notícia, pode vir o que for, a luta, a adversidade. E aí, pastora, quando passa, nós permanecemos de pé. Termina agora. Crente
é igual mato de asfalto. Vou repetir, que tem gente que não entendeu. Irmão, eu costumo dizer que crente, pastor Max, é igual aquele matinho de asfalto. Sabe mato, relva, matinho, mato. Todo mundo está compreendendo? Quem não compreende o que é mato? Mato, aquela relvinha de asfalto. Sabe o que é o asfalto? Olha só. Já reparou nisso? Eu não sei aqui. Que aqui é tudo muito... É outro nível. É outro nível. Mas mato de asfalto, irmão, é uma coisa absurda. Eu olho um mato de asfalto, dá vontade de beijar e carregar ele para casa. Porque assim, ó, passa a draga, arranca o chão. Arranca as pedras. Vai no fundo, arranca até pela raiz assim. Você fala, acabou. Joga veneno, betuma, joga pedra, joga não sei o que, joga asfalto, betuma de novo, passa rolo compressor, blá blá blá, pinta por cima, joga de novo. Aí você fala assim, acabou. Um ano depois, aqui, ó. Quando você olha, fala, é possível. Quando você olha, tá lá o matinho lá falando, olha eu aqui. Quem já limpou quintal em casa? Você vai lá, capina, mata, tira lá pela raiz aquelas ervas e tal, não sei o que, joga veneno. Joga óleo disso queimado. Remédio de formiga, remédio de barata, remédio de elefante, remédio de leão, você mata e tal. Você fala, agora não nasce nunca mais. O meu chão tá salvo, as pedrinhas, aquelas pedrinhas bonitinhas, tá salvo. Isso aqui, remédio. 3 meses depois, olha eu aqui. Crente é igual mato de asfalto. Quero nem saber. Eu não sei se essa comparação é boa ou não, mas crente é igual mato. Vem o inimigo e fala, vou arrancar pela raiz, joga pedra, betuma, óleo diesel queimado, remédio. Aí a pessoa fala, acabou, aquele ali já era, aquela ali não levanta mais. Daqui a pouquinho você tô machucado, mas tô de pé. Aleluia, tô marcado, mas tô de pé. Tá igual Jacó, tô mancando, mas tô de pé. Tô mancando, mas vou viver a minha bênção. Por quê, pastora? Porque nós estamos alicerçados sobre a rocha. Não cai. E pro futuro, pastora? Seria bom se eu estivesse aqui hoje para te dizer, tu não vais passar mais por adversidade. Tudo aquilo que você já passou, já está bom, irmão. Você já venceu muito na vida, já enfrentou muito problema. Daqui para frente é só agora regalia. Você está aposentado, reformado nas lutas do céu. Agora é só sentar e deixar o anjo te servir. Mas eu não posso falar isso. E não importa a tua idade, não importa quanto tempo tu tens de crente, não importa quantas lutas você já enfrentou. Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim, você não vai enfrentar mais, você não vai mais viver isso, nada disso. Para o futuro, eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que te sustentou no passado é o mesmo Deus que te diz, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A chama não vai arder em ti. Por que, Deus? Porque eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo para te livrar. Eu passo contigo, eu vou contigo. Pode tudo ao seu redor ser abalado, mas você permanecerá de pé, permanecerá de pé, alicerçado sobre a rocha que é Jesus. Quem está em Cristo fica de pé nessa manhã glorificando a Ele. Levanta a sua mão só por um momento. Não peça nada, levanta as duas, uma é pouca. Levanta as duas mãos, diga palavras de louvor a Deus, diga palavras de exaltação a Deus. Um Deus que te sustenta, um Deus que te mantém de pé, um Deus que segura a tua mão, um Deus que te diz, não temas, eu sou contigo. Um Deus que não deixa você cair, mas Ele te levanta. O justo pode cair, mas o Senhor o levanta. Não vai permanecer caído. O Senhor te mantém de pé. O Senhor te mantém de pé. Orebachuri cantarabassai.
Deus vai fazer quantas vezes forem necessárias. Em todas as áreas em que há necessidade. A igreja não está firmada sobre a rocha. Por que essa igreja não fechou as portas? Por que essa igreja não faliu? Por que essa igreja não ficou na história? Por que nós não estamos aqui falando? Era uma vez uma igreja que existiu há um tempo atrás e veio uma grande adversidade e ela fechou, não teve continuidade, e hoje os pastores não estão aqui. Por que essa igreja não é pela força humana, não é pela sabedoria humana, não é pelo conhecimento humano, mas é porque essa igreja está firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Jesus é o alicerce desta casa espiritual. Jesus é o alicerce dessa igreja. Ei, Satanás, pode fazer o que for, essa igreja permanecerá de pé. Decalabachuri canterebaias e calabachandarabassuri alabaia. Não peça nada, só por um momento diga palavras de louvor a Deus. Não peça nada, não peça nada. Levanta a sua voz, vai. Diga palavras de louvor a Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor. Glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Ora em línguas, canta em línguas. Seja renovado, seja fortalecido. Seja renovado hoje. Seja tocado pelo poder de Deus. Erebanto que levará súria. Uricalabachandarabaias. Não vai cair. Olha aí. O vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Diga com convicção, diga. Satanás pensou que ia te parar, mas não vai. O inimigo pensou que ia te destruir, mas não vai. Essa luta não vai te matar. Você permanecerá de pé. Eu quero orar nesses 2 minutos. Quero orar por você que precisa de um renovo. Pastora, a senhora não sabe a dimensão da luta que eu estou enfrentando. Pastora, a senhora não sabe o vento que começou a soprar contra a minha vida, contra a minha casa. Pastor, o rio está descendo. Parece que eu vou sucumbir. Parece que eu não vou aguentar. Pastora, do nada veio uma notícia. Pastora, a situação surgiu. Eu quero orar por ti, porque essa situação vai passar, mas você permanecerá de pé. Essa luta vai passar e você vai subir aqui para contar o seu testemunho. Quando chegar em casa hoje, abra a Bíblia e já separa o seu versículo. Já pensa na música que você vai pedir ao ministério de louvor para cantar. Já se vê chegando no pastor Max, na pastora Josi, falando: pastor, eu quero contar um testemunho de vitória. E eu quero falar para o povo, porque Deus foi comigo. Pastor, mas eu ainda estou na luta, ainda está na prova, mas a tua fé já te coloca na posição de vitória. Eu quero orar por você que precisa de um renovo. Vem aqui diante do altar. Eu quero orar por ti agora. Deus vai dar vitórias aqui nessa manhã. Deus vai abrir portas aqui nessa manhã. Orebachuri canterebaia. Aquilo que está travado na tua vida, Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer. Faz o meu jejuar. O Deus que derruba muralhas, Ele fará porque Ele é Deus. Ele fará porque Ele é Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Deus tem um caminho para a tua vida. A vitória não vai ser liberada, não, já está liberada. Hoje você pode ajoelhar com a certeza da vitória. Conta os dias. Deus diz essa manhã: conta os dias, porque eu
estou fazendo. Enquanto tu estás me buscando, Deus, tenho te buscado. Parece que nada está acontecendo. Deus te diz essa manhã: enquanto tu tens me buscado, eu estou fazendo. Eu já liberei. Tu tocarás nesse milagre. É impossível, meu Deus. É impossível. Não há caminhos. Eu abro o caminho no meio do ermo para dar vitória àqueles que eu quero abençoar. Há uma bênção para a tua vida. Para ti já está liberado. Só glorifica, já foi. Ora para a sua. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Eles estão diante do teu altar. Renova nessa manhã. Renova nessa manhã. Era para a Súria. Renova, Deus. Deus está movendo na tua estrutura. Deus está tocando na tua estrutura. As pessoas olham e falam: não vai aguentar, ela é fraca. Deus está te dando força hoje. Deus está te renovando hoje. Deus está movendo a tua estrutura. Ainda há um tempo de confronto, mas a vitória vai chegar. Recebe força, estrutura, renovo, em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória. Dá vitória, meu Deus. Renova hoje, fortalece hoje, aviva hoje. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Há um refrigério hoje. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, teu povo. Renova hoje, fortalece hoje, Senhor, que tudo aquilo que Satanás tem levantado, Pai, fique frustrado, seja paralisado hoje. Paralisado hoje, paralisado hoje, em nome de Jesus. Que o teu favor alcance essas vidas, Pai, que o vento passe, que a provação passe e os teus filhos permaneçam de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, põe a mão no coração. Diga comigo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. Sustenta-me. Que o vento passe, que a adversidade passe e que o Senhor me sustente de pé. Eu sei, meu Deus, que eu não vou cair, mas o Senhor me dará vitória. Me ajuda, Deus. Me ajuda a confiar e a permanecer e a contar, Deus, o meu testemunho para a glória do teu nome. Amém. Se tu tens liberdade, se não tens, não tem problema, aperta a mão. Mas se tu tens liberdade, dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Pelo menos em 5 pessoas. Você que está aí também, fala para ele, fala para ela: tudo pode cair, mas tu permanecerás de pé. Fala para ela: tu permanecerás de pé. Fala para ele: tu permanecerás de pé. Tu permanecerás de pé.
Abraça pelo menos 5 pessoas. Quem sabe não é a palavra que vai desatar a vida dele hoje. Seja profeta para o teu irmão. Seja boca profética para a tua irmã. Fala, tu permanecerás de pé. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Eu queria fazer uma oração ainda nessa manhã. Quem sabe alguém aqui dentro hoje, quem sabe alguém aqui dentro hoje que se afastou. Tu amas a Deus, Deus te ama, mas se afastou. Algumas coisas aconteceram, te afastaram. Talvez tu pense assim, pastor, mas não me afastaram de Deus, mas dos caminhos dele. E Deus hoje está te convidando, volta hoje, volta para casa, volta para perto. Mas pastor, eu tenho tantas coisas para mudar. Deixa que Deus te muda, deixa que Deus faz. Quem sabe estás aqui hoje e hoje queres entregar o teu coração a Cristo. Hoje, enfim, tu queres dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Tu és esta pessoa? Há alguém aqui nesta manhã que hoje quer entregar o seu coração a Jesus? Há alguém aqui nesta manhã que quer assumir o seu compromisso com Cristo? Há alguém aqui nesta manhã que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos. Se tu és esta pessoa que hoje quer assumir um compromisso com Cristo, quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, levante a tua mão bem alto. Alguém? Tu que não és evangélico, tu que ainda não tens uma igreja, não pertence ainda a uma igreja, tu que ainda não fizeste a tua confissão de fé em público, queres hoje entregar o teu coração a Jesus? Se tu és esta pessoa, se tu és esta pessoa, levante a tua mão e eu vou orar por ti. Tu que és obreiro da casa, tem aquele irmão com a mão levantada, fica ali do lado dele. Tem essa irmã aqui também. Eles já são da igreja? Eles estão entregando a vida a Jesus hoje? É? Essa irmã já é da igreja? Está entregando hoje seu coração a Cristo, amado? Oh, glória. Uma irmã ali do lado dela. Isso. Olha aí. Tem mais alguém que hoje, pastor, eu quero colocar meu pé sobre essa rocha que é Cristo. Glória a Deus, olha aí. Deus abençoe. Prazer. Oh, que alegria. Prazer. Como é seu nome? A Célia. És portuguesa. És, com todo respeito, é portuguesa. Sabe que o brasileiro mistura o tu e o você, mas é respeito. Tudo bem? Como é seu nome? Petro. Te digo assim, tu és Petros. Olha o Pedro, irmão, se entregando a Jesus. Há alguém mais que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Não há? Então nós vamos orar pela Célia, pelo... Pastor, eu posso ter essa alegria? Posso mesmo? Então estenda sua mão para cá, queridos. Célia e Pedro, olha, a oração ela é sempre espontânea, né? Para Deus receber. Mas nesse primeiro momento eu vou só auxiliar vocês nessa oração, pode ser? Pode, Célia? Mas eu queria que você dissesse com toda sinceridade. Eu vou falar, se fizer sentido para você, você vai repetir, mas com toda sinceridade para Deus, porque Deus vai ouvi-los agora, tá bem? Então põe a mão assim no coração. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos, e eu te reconheço como meu único Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e ajuda-me a ser fiel a ti até o fim, porque eu sei que és fiel a mim, que és fiel a mim. Amém. Chega pertinho aqui para orar por vocês. Chega aqui pertinho. Chega. Senhor, nós abençoamos a vida do Pedro. Ele é teu, Jesus. Hoje ele está, Senhor, decidindo firmar a vida dele sobre a rocha.
Foi Pedro quem revelou que tu eras o Cristo. Revela-te a ele, a papai. Revela a verdade do teu senhorio ao Pedro, para que ele seja também um apóstolo, para que ele seja um obreiro, um pregador da tua palavra, um homem cheio da tua presença. Pai, a Célia aqui diante do teu altar, Senhor, ela é tua, ela está entregando o coração a ti. Entra, faz morada, muda a sua história, transforma a sua vida. Senhor, que eles possam ser fiéis a ti. Nós declaramos que está quebrada, anulada, destruída toda maldição sobre eles, hereditária, rogada e adquirida. Declaramos que agora eles caminham em vitória, na vida abundante que o Senhor tem para cada um deles. E como igreja, declaramos sobre a Célia, sobre o Pedro, toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Dá um abraço nela, dá um abraço nele. Sejam bem-vindos à família de Deus. Depois eu sei que todo mundo vai te dar um abraço. Aleluia. Irmãos, eu só queria, pode sentar só. Não, fica de pé que aí eu vou terminar assim, com você cansadinho. Só queria pedir duas coisas. Uma, eu trouxe aí, eu nem sei onde está. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Na verdade é um pedido de ajuda. Vai te abençoar, mas vai me ajudar. Tá bem? Então vai te abençoar, mas vai me ajudar. Eu trouxe ali 3 ou 3 Bíblias, uns brinquinhos assim, um material. Eu queria voltar sem eles, né? Porque na mala, por isso que eu falei que você vai me ajudar. Vai te abençoar. Então, tem ali uma Bíblia, que são 2 Bíblias, uma com letra grande, para quem gosta de ler. A palavra de Deus tem a letra pequenininha, essas têm a letra grande. A outra ela é fininha, para carregar é melhor. E tem uma Bíblia de criança ali atrás. E também tem umas semijoias, que é para um projeto que nós desenvolvemos. Eu fico andando cheio de borboleta, está cheio de borboleta lá, porque é o Transformar, que é um projeto evangelístico em Portugal. E eu levo esse material por 2 razões. Uma, cada vez que você vê essa borboletinha na sua mão, na sua orelha, ore por esse projeto, lembra-te de nós, lembra-te de mim, lembra-te desse projeto evangelístico. E aquilo que é arrecadado desse material, nós direcionamos para a realização desse projeto, que os custos são muito altos. E cada um fazendo uma partezinha, a gente consegue realizar grandes coisas. Então, se você puder, passe ali atrás, abençoe alguém. Os irmãos aí, cadê os irmãos? Faz o senhor. Abençoe sua esposa, compre uma prendinha para ela, que ela vai ficar feliz, tá bom? Segundo, que eu queria pedir antes de você sentar, diga assim comigo: Karine Rezende. Karine Rezende. Karine Rezende. Não esquece de mim não, irmão. Ora por mim, tá bem? Então que Deus abençoe a sua vida. Antes de você sentar, de novo dá um abraço ao seu irmão. Amiga, muito obrigada pelo convite. Pastor Max, muito obrigada. Deus continue abençoando vocês. Orem por nós, tá bom? Dá um abraço no seu irmão, fala: você não cai nunca. Você é igual o matinho do asfalto. Fala pra ele: você vai permanecer de pé. Ô, glória! Obrigada.